Riley, se controla. Vai, Riley, se controla. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley. Ou então tudo isso vai ser em vão. Ansiedade, tá pressionando ela demais. Você sabia que em 2024 o Brasil liderou as pesquisas em busca da palavra ansiedade no Google? Esse número não é só uma reflexão sobre os nossos medos, é um sinal de descontentamento profundo que atravessa nossas horas conectadas. E o que está por trás disso? O que alimenta essa sensação de esgotamento mental? Essa inquietude que parece que gruda a cada toque na tela. O termo que emergiu nas redes sociais aliou-se a essa pergunta. Brain rot, ou podridão cerebral, foi eleita a palavra do ano pela Oxford University em 2024, com um aumento impressionante de 230% em relação a 2023. Definida pela Oxford como a suposta deterioração intelectual e mental causada pelo uso exacerbado de conteúdo trivial ou pouco desafiador. Brain rot encapsula o esgotamento que sentimos depois de dias inteiros consumindo conteúdo que não acrescenta nada além de ruído. Mas essa expressão nem é nova. Henry David já havia usado algo parecido em 1854, em Walden. Ele disse assim: enquanto a Inglaterra luta contra a podridão das batatas, será que não deveríamos combater a podridão do cérebro, que na verdade é mais geral e fatal? Agora eu te pergunto, você já acordou e sem pensar pegou o celular já para rolar o feed? Abriu o YouTube, o TikTok e começou a rolar sem parar o feed e nem se deu conta do tempo que passou ali? Quando você percebeu, já se passou 15 minutos, meia hora, uma hora. E você nem se sabe bem o porquê fez isso. Se sentiu, na verdade, envolvido nessa névoa digital de conteúdos e na verdade parece que você experimentou algo que ganhou nome em 2024, chamada Brain Rot, a podridão mental. Hoje esse sentimento ressurge nas mãos da Gen Z e Alphas. Eles mesmos usam a expressão como piada e alerta ao mesmo tempo como o excesso do estímulo digital. Em uma parte você ri e a outra parte você sente que algo mudou dentro de você. O cérebro, na verdade, ele mudou, cansou de tanto rolar, consumir, sem pensar em nada, somente no automático. E não é só uma impressão, os especialistas começam a alertar: rolar o feed sem parar, especialmente no ritmo dos vídeos de 15 a 30 segundos, reduz memória, foco, capacidade de pensar com profundidade e ainda pode aumentar a insônia e a ansiedade. Coloquei como hipnóticas estes algoritmos que entregam estímulos rápidos e fáceis, mas vazios. Um like, um meme, uma rolada no feed, o cérebro libera rapidamente essa explosão de dopamina, um respiro, só que extremamente descartável. Isso precisa ser repetido. E logo você pensa que viver começa a exigir muito menos de você. A dopamina ela vem tão fácil que você nem percebe. Imagine isso, você tenta ler, estudar, criar ou trabalhar em um projeto, por exemplo, e a mente quer gratificação imediata naquilo. Nem parece dizer não tenho foco. Parece, na verdade, quem diz que não dá é seu sistema nervoso, exausto, que só quer algo fácil. Essa sensação ela é real e comum. Eu sei que você já esteve por aí e eu também estive aí. Porque quem já está vendo isso agora já sabe, em algum nível, que há mais nessa inquietude, vamos dizer, digital. Tem muita coisa aí do que uma simples distração. Outro dia eu estava na frente do meu computador, tinha vários trabalhos para mim fazer, estava revisando meus textos, colocando as ideias na cabeça do que eu iria fazer, produzir, tanto lá no meu Instagram, Fábio Viegas,
quanto aqui no YouTube. Eu tinha uma meta clara, escrever por 1 hora sem parar, para mim poder produzir o que eu precisava produzir. Mas daí, de repente, veio aquele impulso, aquela vontade, só vou dar uma olhadinha no meu celular e depois eu continuo o meu trabalho. E eu sei, eu estudo isso, eu ensino isso, eu falo sobre isso, que na verdade esse é o começo da armadilha. Mesmo assim, meus dedos pareciam que se moveram sozinhos para pegar o celular. Rolando a tela como se não fosse procurar nada, rolava vídeos de 10 segundos, de 5 segundos. Daqui a pouco um me segurava mais até 30 segundos e ia rolando sem parar. Quando eu olhei para o relógio, mais de meia hora tinham se passado e eu não tinha começado a fazer o meu trabalho. O foco sumiu, a energia evaporou, tive que levantar, fazer um café, olhar para a rua, ver o sol, para poder voltar no ritmo que eu precisava voltar. Mas você deve pensar, Fábio, mas se tu não entende disso, não deveria ser fácil para ti resistir a esse tipo de tentação? Na verdade, não é tão fácil, porque saber e perceber não anula o instinto. O meu cérebro, assim como o seu, foi treinado por anos para buscar essa gratificação imediata. E às vezes ele tenta me empurrar para fora da linha do meu propósito. Mas é aí que entra o meu estudo. Toda a minha produção de conteúdo, cada pesquisa que eu faço, cada conversa que eu tenho, não é só para te explicar como funciona. Na verdade, é para criar formas de tornar esse processo mais fácil e principalmente mais leve. De tanto que eu estudei e estou estudando isso, eu fiz o meu livro. Eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o meu livro, Mente em Transformação. Eu mostro nele o que eu apliquei e o que eu estou fazendo para continuar a produzir e principalmente ser estável no que eu preciso ser. Mas vamos continuar a conversa. Para você conseguir conquistar o que quer sem parecer que seja um fardo, algo muito pesado, sem achar que viver com propósito é um sacrifício, o meu objetivo aqui não é te dar mais uma lista de tarefas, mas te mostrar com ciência e com história que é possível reprogramar o cérebro para buscar prazer nas coisas que realmente importam. E hoje vamos mergulhar nesse processo junto. Quando eu digo que o meu cérebro tenta me empurrar para fora do meu propósito, não é uma força de expressão. Existe uma química trabalhando nos bastidores e isso é comprovado cientificamente. E ela é tão poderosa que ela faz eu fazer coisas que não gostaria de fazer. Muita gente confunde e acha que a dopamina é o hormônio do prazer, mas na verdade eu digo que ela é muito mais o hormônio da antecipação. É ela que acende o alerta. Ei, isso pode ser bom, vai lá buscar. É como se ela estivesse falando na tua cabeça, no teu ouvido. E aqui que tá o truque. Nosso cérebro não faz muita distinção entre coisas que realmente nos beneficiam e coisas que somente dão aquele estímulo rápido. Então, quando você pega o celular e vê um vídeo engraçado, ou sente, por exemplo, o cheiro de um hambúrguer, o cheiro daquela carne sendo feita, a dopamina ela já dispara. E cada vez que você repete isso, você está ensinando o cérebro a querer cada vez mais. Só que cada vez mais do fácil, não do importante para ti. Na verdade, pesquisas mostram que quando ficamos expostos a esses ciclos de recompensas rápidas a todo momento, a nossa tolerância tende a mudar. O que antes dava prazer, agora é lento demais. Ler um capítulo de um livro, por exemplo, fazer um treino na academia, trabalhar em um projeto, tudo isso começa a parecer pesado demais. Não porque é difícil, mas porque o cérebro ele já está acostumado com essa recompensa instantânea. Um estudo publicado no Journal Neuroscience já apontava isso há muito tempo. Quanto mais estímulos rápidos você consome, mais o seu cérebro se adapta a eles e menos tolerante ele fica ao esforço prolongado. Isso, na verdade, significa que a tua própria biologia consegue te tocar para longe de certas atividades que exigem um pouco de paciência. E é aqui que entra a ligação com a ansiedade. Porque quando o cérebro está acostumado com os estímulos rápidos e imediatos, ele entra num estado de espera constante. Ele fica sempre pronto e adaptado, esperando a próxima notificação, o próximo vídeo, a próxima mensagem. É como se ele vivesse em alerta o tempo todo. E viver em alerta é viver ansioso. Não é coincidência que em 2024 o Brasil foi o país que mais pesquisou no Google pela palavra ansiedade. Estamos treinando
treinando o nosso cérebro a viver num estado justamente que alimenta aquilo que a gente mais quer evitar. Imagine só a cena: Pedro acorda às 6h30 da manhã com o alarme do seu celular. Antes mesmo de ele botar o pé no chão, ele já tá rolando o feed do celular e ver o que está acontecendo nas redes. Aquela sensação de estar atrasado ou estar não conectado traz a ele uma aflição e algo que o corpo pede rapidamente que ele pegue e execute. Antes mesmo de colocar o pé no chão, ele já está rolando o feed. Não é o que ele queria, é automático. Ele passa por memes, vídeos curtos, mensagens, notificações. O cérebro dele já começa de manhã com pequenos picos de dopamina, que são consideradas explosões. O problema é que Pedro tinha um plano: ir para a academia antes do trabalho. Mas quando ele finalmente levanta, já se passou meia hora. Aquele treino rápido que se encaixaria na rotina dele agora vai ter que ficar para mais tarde, ou de repente nem vai acontecer hoje. Ele toma café olhando vídeos, responde mensagens e vai para o seu trabalho com a sensação que o dia já começou em atraso. No trabalho, entre uma tarefa e outra, ele pega o celular só por 2 minutinhos. O vídeo que aparece para ele prende e a dopamina dispara de novo. E quando ele volta para a tarefa do seu trabalho, já tem dificuldade de se concentrar. Parece que a mente dele está inquieta, pedindo mais daquilo que ele estava consumindo. À noite, Pedro chega em casa cansado e agora ele poderia fazer uma caminhada, cozinhar algo saudável, preparar a marmita, quem sabe até ler, mas o cérebro já treinado escolhe de novo o caminho mais fácil: sofá, delivery, fast food e mais horas de rolagem pelo feed das redes sociais. No final do dia, passou e Pedro não fez nada do que tinha planejado. E não é porque ele não se importa com seus objetivos, é que a química do cérebro dele foi moldada para buscar esses prazeres imediatos e evitar qualquer esforço que não trouxesse essa recompensa instantânea. No fundo, Pedro não está somente procrastinando, ele está preso num ciclo em que cada estímulo rápido aumenta a dificuldade de agir no que realmente importa na vida dele. E esse ciclo é um terreno fértil para a ansiedade crescer. Se você se reconheceu na história do Pedro, eu te convido, respira fundo agora. Não é sobre se culpar e nem se sentir fraco. É sobre entender que isso é maior do que a tua própria força de vontade. Hoje, estudos mostram que passamos em torno de 3 horas e 45 minutos conectado ao nosso celular, segundo uma pesquisa feita em 2024. São quase 4 horas por dia. Se a gente somar isso por ano, são 1.300 horas, ou equivalente a 54 dias inteiros olhando para uma tela. E não é só o tempo que está em jogo. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o uso constante de redes sociais e estímulos digitais rápidos está diretamente ligado aos níveis de cortisol, aquele hormônio do estresse. Isso significa que mesmo sentado no seu sofá, você pode estar mantendo seu corpo no mesmo estado de alerta que seu corpo estaria em perigo real. É como se seu pé estivesse no acelerador do seu carro o tempo todo, constantemente. A mente inquieta, o corpo tenso, e quando a noite chega você tenta relaxar, mas o próprio sistema nervoso já não sabe mais como desacelerar. E essa é a parte mais perigosa. Você começa a achar que viver ansioso é normal, que estar sempre cansado, irritado e distraído é só parte da vida moderna, mas eu te digo que não é. E entender isso é fundamental para começar o processo de mudança. Se tudo isso parece assustador, eu quero agora que você guarde uma coisa: o seu cérebro não está danificado, ele está treinado, e o que é treinado pode ser reprogramar. Só que aí tem um detalhe super importante: a mudança não acontece tentando viver à base de força de vontade. A força de vontade, na verdade, ela é como se fosse uma bateria. Do nada ela descarrega e te deixa na mão. Se você contar só com ela, vai desistir já na primeira semana. Mas Fábio, o que realmente pode mudar o meu jogo, pode mudar a minha vida? O que realmente muda o jogo é criar um ambiente e um sistema que tornem o caminho mais fácil, mais prático. A boa notícia: isso não significa vou virar um monge, jogar o celular fora ou viver desconectado do mundo. Significa aprender a usar essa mesma química que hoje te prende para poder te
impulsionar. Na verdade, é possível treinar o seu cérebro, sentir prazer em hábitos que constroem e, na verdade, não que destroem. E é possível diminuir o vício da dopamina rápido e reduzir a ansiedade que vem junto dela. E quando isso começa a acontecer, o peso que você carrega durante o dia começa a ficar mais leve. Mas antes de te falar de como fazer, eu preciso rapidinho te mostrar o que acontece dentro do seu cérebro nesse processo, porque é aí que tudo começa a mudar. Pensa no seu cérebro como um sistema de recompensa muito sofisticado. Ele está sempre procurando formas de te manter vivo e motivado. E quem dá o sinal disso é uma molécula chamada dopamina. A dopamina, na verdade, ela não é, como muita gente pensa, chamada hormônio do prazer. Ela é, vamos dizer, o mensageiro daquela expectativa de algo. É ela que sussurra para você, vai lá, isso vai ser bom. Quando você antecipa algo prazeroso, como por exemplo comer um chocolate, receber um elogio ou ver um vídeo divertido, a dopamina já dispara na mesma hora. Agora aqui está a parte mais importante. O seu cérebro foi projetado para liberar dopamina com ações que exigem esforço antes da recompensa. Como, por exemplo, caçar, cultivar, construir, aprender. Era assim que por milhares de anos a humanidade funcionou até hoje. Só que no mundo moderno de hoje a gente conseguiu criar atalhos para essa química. Um clique e você vê 20 vídeos seguidos, sem parar. Uma notificação e você recebe 10 curtidas. Uma compra online e a sensação de satisfação vem antes mesmo do produto chegar. Esses atalhos disparam a mesma dopamina que atividades mais profundas, mas sem exigir o esforço. E quando o cérebro se acostuma a esse acesso rápido, ele começa automaticamente a perder o interesse pela recompensa de coisas mais difíceis. E é por isso que ler um livro parece muito cansativo, e é por isso que começar um treino na academia parece pesado demais, e é por isso que começar um projeto em um trabalho parece difícil demais. E é aqui que entra o elo com a ansiedade. Quando você vive à base dessas microdoses rápidas de dopamina, o cérebro fica em estado de busca constante, sempre esperando a próxima notificação, a próxima mensagem, o próximo estímulo. Essa química ela é tão poderosa que mesmo a gente entendendo o que está acontecendo, a gente sempre cai nela, porque ela é automática, ela é instintiva e profundamente enraizada nos nossos hábitos diários. Mas se existe um atalho para criar esses vícios, também existe um atalho para quebrar esse ciclo. E é isso que vamos explorar agora. Se você está preso nesse ciclo de dopamina rápida e da ansiedade, a primeira reação que você pode ter é querer mudar tudo de uma vez só. Mas na verdade, esse é o erro que faz a maioria das pessoas desistirem. O cérebro não está acostumado e não gosta de mudanças bruscas. Ele resiste e é por isso que o caminho não é a força bruta, é inteligência. O que eu vou te propor agora é um teste simples. Não exige que você largue o seu celular, nem que você delete os seus apps de redes sociais ou que mude radicalmente a sua rotina. É só um ajuste, mais feito de forma consciente. Foi o que eu fiz e foi o que deu certo para mim. Escolha um momento do seu dia, pode ser na parte da manhã, no horário do almoço ou mesmo antes de dormir, e troque 10 minutos de rolagem na sua rede social preferida por 10 minutos de algo que exige um pouco mais da sua presença. Pode ser ler algumas páginas de um livro, por exemplo, dar uma caminhada sem música, experimenta fazer isso, ou até preparar a sua refeição sem pressa, sem escutar nada, sem estar ouvindo nada. O que vai acontecer no começo é que o seu cérebro vai reclamar, ele vai gritar e você deve estar preparado para saber o que fazer nessa hora. Vai parecer chato, lento e até desconfortável. E é justamente aí que a mágica vai começar a acontecer. Porque cada vez que você faz isso, você está ensinando seu sistema de recompensas a esperar um pouco mais antes da recompensa e começar a sentir prazer em algo que não é imediato. É como se você estivesse afinando um violão que está desafinado e ajustando, colocando ele para tocar uma boa música. E eu te digo assim, não subestime o poder desses pequenos ajustes. Estudos mostram que pequenas mudanças repetidas diariamente têm muito mais chance de criar novos hábitos do que grandes revoluções que duram
apenas algumas semanas, por exemplo. E esse é só o primeiro passo, porque o próximo vai te ajudar a criar um ambiente inteiro que trabalha ao seu favor, sem depender de força de vontade. O ambiente que trabalha para você. Você até pode ter toda a força de vontade do mundo, mas se o seu ambiente puxa você para os seus velhos hábitos, o resultado é quase sempre o mesmo: desistência. Pense no seu cérebro como um rio. Ele sempre vai seguir pelo caminho mais fácil, o que oferece menos resistência. Se esse caminho é o da dopamina rápida, é para lá que ele vai correr, sem nem pedir a tua permissão. A boa notícia é que você pode mudar o caminho desse rio, sem lutar contra ele. Como, Fábio? Ajustando o terreno por onde ele vai passar. No ambiente físico onde você está, a dica é: tire o celular do quarto à noite. Use um despertador analógico, por exemplo, para acordar. Assim, a primeira coisa que você vê pela manhã não é uma tela. Deixe livros, cadernos, projetos à vista, fáceis de ser visualizados. Quanto menos obstáculos, mais provável que você escolha aquela opção. Se você quer cozinhar mais, por exemplo, quer fazer a sua comida, deixe já os ingredientes básicos à sua disposição, fáceis de serem vistos. Cozinhar começa a deixar de ser um esforço e começa a virar uma terapia para você. E no ambiente digital, coloque os aplicativos de distração em pastas ocultas ou longe da sua tela inicial, lá para trás. Desative notificações que não são urgentes. Cada alerta que acontecer é um gatilho para sua dopamina e para sua ansiedade também. Use limites de tempos para os apps mais viciantes. Você não precisa cortar, mas precisa controlar. Isso não é sobre criar um ambiente militar frio ou muito restritivo. É sobre criar um espaço que facilita suas escolhas certas e dificulta as erradas. Porque quando a opção saudável está a um passo, está próxima, e a opção não saudável ou destrutiva está mais longe, se torna mais fácil de você se manter saudável e no caminho que você quer, no seu propósito. E é assim que o ambiente vira o seu aliado. Quem nunca aqui disse: não compra o chocolate, não compra refrigerante, não compra essas guloseimas, porque se eu tiver no meu armário, eu vou comer. Então, faz isso, não compra, deixa de fora, ou se quando comprar, usa somente no final de semana, e quando tudo isso começa a funcionar, chega o tempo de acelerar essa transformação. Substituir o consumo passivo por criação ativa. O consumo passivo, eu digo que é como comer um doce. Ele é doce na hora, bom na hora, mas que não te sustenta e não te satisfaz a fome. A criação ativa é como preparar uma refeição completa. Exige um pouco mais, mas alimenta de verdade. E quando eu falo de criação, não estou falando em virar um artista, escritor ou um produtor de conteúdo. Estou falando de usar as suas mãos, a sua mente, para deixar algo existir que antes não existia. Pode ser cozinhar uma receita simples, por exemplo, montar um Lego, um móvel, um quebra-cabeça, escrever um parágrafo daquela história que só está na sua cabeça e você não botou ainda no papel, desenhar, mesmo que você não ache, sabe desenhar, cuidar de uma planta, arrumar o canto da casa, ou até criar uma playlist de música que te façam sentir bem. E cada vez que você cria, o seu cérebro libera dopamina, mas de um tipo diferente. É uma dopamina mais estável, mais profunda, porque ela vem junto com aquela sensação de conquista e propósito. Pesquisas mostram que atividades criativas reduzem os níveis de cortisol, por exemplo, e aumentam o seu bem-estar geral, mesmo quando feita somente por 20 minutos. Isso porque a criação ativa coloca o cérebro no que chamamos de estado de fluxo, aquele momento que você se envolve tanto que o tempo passa sem perceber. E aqui que está o detalhe: o estado de fluxo é incompatível com a ansiedade. Você não consegue ficar preso naquele ciclo de dopamina e ao mesmo tempo você fica imerso em algo criativo. Por isso que a todo momento que você troca por algo de consumo passivo, por algo criativo, está treinando o seu cérebro a buscar momentos de recompensas que constroem, que não precisa de tanto estímulo assim para se sentir vivo. Porque viver de verdade é mais sobre colocar algo no mundo, as suas experiências, e viver a realidade, do que realmente consumir aquilo que o mundo joga para você de qualquer jeito. Até aqui falamos o que acontece no seu ambiente físico e digital, mas existe um terceiro elemento que pode ser ainda mais difícil de controlar: as pessoas e os lugares que fazem parte da sua vida. Porque nem toda dopamina vem somente das telas. Muitas vezes elas vêm do caos emocional
e de pessoas que você nem imagina que poderia ver. Talvez você conheça alguém que vive de polêmica, que cria aquele drama por qualquer motivo, sabe? Que transforma cada conversa que você vai ter em uma disputa, como se fosse uma briga. E toda vez que isso acontece, o seu corpo libera uma descarga emocional parecida com aquela dopamina rápida que você recebe no celular, por exemplo. É o que alguns psicólogos chamam de dopamina do caos. Ela vicia justamente porque ela mistura tensão e alívio ao mesmo tempo. O famoso ciclo de discussão, silêncio e reconciliação. E com o tempo, o seu sistema nervoso se acostuma com isso, com essa montanha russa. O grande problema é que quando a paz chega, você já estranha. Parece ser entediante. E sem perceber, você começa de novo a buscar aquele estímulo que te destruía. Proteger-se disso não significa cortar todo mundo da sua vida. Significa criar barreiras claras. É dizer não para conversas que só sugam sua energia. É escolher não reagir às provocações. É passar menos tempo em ambientes que te deixam em estado de alerta, por exemplo. No começo até você pode sentir culpa, mas a culpa de se proteger é leve comparada ao peso de viver preso a relações e lugares que te adoecem. Quando você se afasta do caos, o corpo começa a aprender uma nova linguagem. Ele descobre que paz também é uma dopamina, só que diferente, mais sutil, mais duradoura, mais verdadeira. Vamos enfrentar o medo de ficar de fora, aquela sensação de não estar conectado. Você pode reduzir o tempo de tela, ajustar seu ambiente, trocar consumo por criação e até se afastar de relações que alimentam esse caos. Mas mesmo assim ainda pode ter uma outra armadilha que faz tu pensar que está de fora, que está desatualizado. É aquela sensação incômoda que parece quando você está desconectado das coisas. O medo de ficar de fora, ele não é só psicológico, ele é biológico. Durante milhares de anos, estar informado e integrado a um grupo era questão de sobrevivência. Se você perdesse uma informação importante, podia significar um perigo real para sua vida. Hoje o cérebro ainda reage como se fosse assim. Mas o perigo de hoje que ele tenta evitar é não ver uma postagem, não responder uma mensagem no mesmo minuto ou não acompanhar aquela última polêmica. É exatamente aqui que esse ciclo tenta te puxar de volta, porque mesmo quando você se libertou já de vários hábitos, o medo de perder algo ou ficar de fora de algo é um gatilho que te faz voltar para aquela rolagem infinita do feed. E para quebrar isso, você precisa inverter a lógica, perceber que ao se desconectar, você não está perdendo nada importante. Você, na verdade, está ganhando um espaço para viver mais, coisas que nenhuma rede social pode te entregar. É aceitar que você não vai ver tudo, nem vai saber de tudo e que isso é bom, simples assim. Porque o que realmente importa é você estar presente no que você está fazendo. E para finalizar tudo que a gente falou hoje, eu te convido a se inscrever no meu canal e a me procurar. Eu estou também lá no Instagram, @FabioViegas, e você pode me acompanhar. Eu estou todo dia ao vivo lá.